Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 8 de julho e o Senado Notícias está no ar. Hoje a CPI da pandemia vai ouvir Franciele Fantinatti, ex-diretora de coordenadora do Programa Nacional de Imunização. Estamos, inclusive, com imagens ao vivo dela chegando aqui à CPI às 9h01. A reunião está marcada justamente para as 9 horas, sempre há aquele atraso, e a TV Senado vai mostrar ao vivo essa reunião. Esta senhora teve, inclusive, a quebra de sigilos telefônico e telemático pedidos pela comissão. Foi ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter, mas não conseguiu. Ao longo aqui da nossa programação, vamos dar mais detalhes sobre este depoimento de hoje. Bem, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, recebeu voz de prisão ontem durante o depoimento na CPI da pandemia. O presidente da comissão, Omar Aziz, disse que o depoente mentiu para a comissão. A decisão foi tomada pelo senador Omar Aziz já no final do depoimento de Roberto Dias. Segundo o presidente da comissão, áudios registrados no celular do policial militar Luiz Paulo Dominguete comprovam que o depoente violou o juramento de dizer a verdade. Esse foi o primeiro pedido de prisão desde o início da CPI. Ele vai ser recolhido agora pela polícia do Senado. Ele está mentindo desde manhã, dei chances para ele o tempo todo. Perfeito, senhor presidente. Eu pedi, por favor, pedi várias vezes, senador Randolph. E tem coisas que não dá para admitir. A advogada do depoente tentou intervir. Eu vim aqui colaborar. Não, veio não. Isso é uma ilegalidade sem tamanho, é um absurdo. Qual foi a colaboração que o senhor deu? Me diga uma só. Mas qual é a colaboração? Prestou informações valiosíssimas para essa CPI. Alguns senadores apoiaram a decisão de Omar Aziz. Se o depoente esteve aqui, prestou o compromisso de dizer a verdade e ele faltou com verdade, está evidenciado o flagrante, que vem do latim flagrans, que quer dizer corpo em chama. Impõe-se a prisão em flagrante. Não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade. Já outros pediram que o presidente da CPI reconsiderasse sua decisão. O senhor sabe perfeitamente que em mais de uma oportunidade eu sugeri a prisão em flagrante aqui pelo crime de falso testemunho. E acabou não sendo decretado por uma decisão que é de Vossa Excelência, é exclusiva de Vossa Excelência. No caso específico, novamente, todos nós sabemos que o depoente está mentindo, está ocultando fatos. Mas, em respeito aos precedentes que Vossa Excelência estabeleceu, para que não reste nenhum tipo de dúvida de que porque esse cidadão aí é um funcionário de nível hierárquico mais baixo, já foi exonerado, já foi demitido, e a gente vai dar a prisão para ele, e a gente não botou um general que estava mentindo na cadeia. Não é o primeiro que mentiu aqui. O Pazuello mentiu, o Van Garten mentiu, todos os que passaram aqui mentiram. Foi uma corporação de mentirosos. Então tem que prender todos os mentirosos, não só o Roberto Dias. Eu concordo plenamente com a posição aqui do Alessandro. A melhor decisão é essa proposta pelo senador Alessandro Vieira, respaldada e apoiada pelo senador Otto Alencar. Portanto, quero lhe fazer um apelo para que Vossa Excelência mantenha essa posição de equilíbrio e de respeito aos direitos e às garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal do Brasil. É muito importante que esses direitos sejam observados e Vossa Excelência tem sido muito diligente, apesar das pressões, apesar das paixões, Vossa Excelência nunca se afastou dessa posição de equilíbrio. E, portanto, é que me dirijo para pedir essa reflexão da sua parte. Mesmo com os pedidos, Omar Aziz não voltou atrás. Ele está preso por mentir, por perjúrio. E se eu estiver tendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe. Mas ele vai estar detido agora pelo Brasil. Porque nós estamos aqui pelo Brasil, pelos que morreram, pelas vítimas hoje sequeladas. Nós não estamos aqui para brincar, não, de ouvir historinha de servidor que pediu propina. Isso que está acontecendo não vai acontecer mais. E todo depoente que estiver aqui, que achar que pode brincar, terá o mesmo destino dele. Ele que recorra na justiça, mas ele está preso e a sessão está encerrada. E a repercussão, a prisão de Roberto Dias foi imediata entre os senadores.
No plenário do Senado, onde estava havendo sessão de votações, senadores da base do governo pediram a reversão da prisão ao presidente do Senado. Foi efetuada uma prisão totalmente arbitrária e ilegal durante a realização da sessão, que é mais ilegal ainda. E nós precisamos da decisão porque a Polícia do Senado conduziu o depoente e nós precisamos de uma determinação da presidência para que isso não aconteça. A premissa fundamental é que, iniciando-se os trabalhos do plenário do Senado Federal, as comissões devem interromper o seu trabalho. Essa é a previsão regimental sob pena de todos os atos realizados na comissão que funciona concomitantemente ao plenário do Senado sejam nulos. Portanto, esse é o comando regimental. Cabe a todos os senadores da República cumprirem o regimento, terem conhecimento e cumprirem o regimento. Os atos havidos na Comissão Parlamentar de Inquérito é de responsabilidade da Comissão Parlamentar de Inquérito do próprio presidente da comissão. Para que a presidência tome alguma decisão, precisa ser provocada em relação ao contexto que de fato aconteceu. Nos corredores, governistas e oposicionistas também se manifestaram. O presidente da CPI, em um ato arbitrário, de clássico abuso de autoridade, determina a prisão de um depoente sem fundamento legal. Tem um flagrante crime de perjúrio. Um áudio em que mostra claramente em que o senhor Dominguete relatou com antecedência o encontro que viria a ter com o senhor Roberto Ferreira Dias. O Roberto Dias foi levado à delegacia da Polícia Legislativa. Os senadores Marcos Rogério e Marcos Duval foram ao local. Ele está tranquilo, emocionalmente tranquilo, surpreso com o que aconteceu. Está lá lendo os pontos onde está sendo alegado a falta da verdade. E ele vai ter oportunidade, junto à autoridade policial, de manter aquela versão dele ou mudar a versão. Pouco depois das 11 horas da noite, após prestar depoimento à Polícia Legislativa, Roberto Ferreira Dias pagou fiança de R$ 1.100 e foi liberado. Agora ele passa a condição de investigado pela CPI da pandemia. O presidente do Senado comentou a situação. Não é a atribuição da presidência se imiscuir no mérito dos acontecimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI tem uma existência autônoma, tem um presidente que detém a sua autoridade de deliberação. Segundo soube, houve a decretação da prisão em flagrante pelo presidente da CPI, a uma das testemunhas que lá estavam, encaminhada à Polícia Legislativa para as providências de praxe. Não há o que a presidência do Senado tenha que fazer nesse instante. Eu tenho recomendado sempre que, ao se iniciar a sessão do Senado Federal, é muito importante que se interrompam as comissões que funcionam na casa, inclusive a CPI. Esse foi um ponto de questionamento, no entanto, não foi algo deliberado pelo plenário da comissão. Foi uma decisão do presidente Omar Aziz e isso haverá de ser aferido no próprio âmbito da CPI. Não há nada de previsão regimental que eu possa tomar pé em relação a isso. E antes de receber voz de prisão, Roberto Dias negou ter pedido propina de $1 por dose da vacina AstraZeneca e de ter feito pressão para a importação da Covaxin. Ele afirmou que o encontro com Dominguete, num restaurante de Brasília, foi acidental. Acusado de pedir propina para a negociação de vacinas da AstraZeneca e de fazer pressão para que fosse autorizada a importação da vacina Covaxin, mesmo com indícios de irregularidades, Roberto Ferreira Dias começou o depoimento se defendendo e desqualificando os autores das denúncias. Estou sendo acusado sem provas por 2 cidadãos. O senhor Dominguete, que aqui nessa CPI foi constatado ser um picareta que tentava aplicar golpes em prefeituras e no Ministério da Saúde. O nobre deputado federal Luiz Miranda, conforme notícias relatam, possui um currículo controverso que me abstenho de citar e é de domínio público. O ex-diretor de logística do Ministério da Saúde foi exonerado do cargo depois que o policial militar e representante da empresa Davat, Luiz Paulo Dominguete, o acusou de pedir propina em uma tentativa de negociação de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Segundo Dominguete, Roberto Dias teria pedido propina de $1 por dose de vacina para fechar o negócio com o Ministério. Na CPI, Roberto Dias negou a acusação.
Vossa Excelência poderia explicar o fato referido aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, exatamente o episódio do pedido de propina feito ao senhor Dominguete? Excelência, esse episódio nunca ocorreu. Segundo Dominguete, o ex-diretor de logística do Ministério teria marcado o encontro em um restaurante de Brasília, onde teria feito o suposto pedido de propina. Roberto Dias deu outra versão. Disse que estava no restaurante com um amigo, quando o vendedor de vacinas apareceu, junto com o tenente-coronel Marcelo Blanco. Eu não combinei encontro com outras pessoas além desta. Agora, muito possivelmente, o coronel Blanco sabia que eu estava neste restaurante por alguma mensagem ou por algum telefonema. Roberto Dias disse que agendou o encontro com Dominguete no dia seguinte e que o negócio não evoluiu porque a Davat não apresentou a carta de representação da AstraZeneca. A única coisa que fazia sentido naquele processo, se existisse, era a carta de representação de que essa empresa representaria a AstraZeneca. Não, eu abriria um processo e encaminharia o secretário executivo. A carta pedida por Vossa Excelência não foi essa, sobre as quais nós temos documento. Foi de que a Davat estava indicando os representantes para negociar. A Davat. Não, senhor. Não, senhor. A carta que eu faço menção neste e-mail e para quem foi fazer... disse no Ministério que tinha dose, enfim, é sempre a mesma. Você diz que vende um produto. Você tem a carta de representação deste vendedor, deste fabricante? Não. Morre o assunto. Foi pela falta desse documento que, segundo Dias, ele não repassou a proposta de Dominguete ao secretário executivo Elcio Franco, que era quem negociava a compra de vacinas. Ele confirmou que recebeu o reverendo Hamilton de Paula uma única vez numa agenda oficial para tratar de vacina. A retórica é a mesma, foi pedida uma reunião, foi marcada uma reunião oficial, tem 100 milhões de vacinas, tem a carta não, o assunto morre e vida que segue. Vossa Senhoria está referindo uma outra oportunidade e não a oportunidade da oferta dos 400 milhões de vacina. É isso? Agora 100 milhões. Senador, eu falei que o número não era exemplificativo. Eu não me recordo se era a mesma 400 milhões, 100 milhões. Isso está no Ministério da Saúde, pode ser verificado. Não me recordo. Eu pediria para que Vossa Excelência fizesse um esforço de memória para ajudar um pouco aqui nessa investigação. Se não lembra, quem pediu uma audiência de um reverendo que se dizia ter acesso ao presidente da República e que iria no Ministério representando a vontade do presidente para negociar vacinas, não lembra quem marcou essa audiência e por que o recebeu, não fica bem, fica difícil, né? Roberto Dias foi questionado sobre as supostas irregularidades relacionadas às negociações de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, da indiana Bharat Biotech. Ele foi acusado pelo chefe da divisão de importação do Ministério, Luiz Ricardo Miranda, de fazer pressão para liberar a importação da vacina, mesmo com indícios de irregularidades. Eu nunca insisti em apressar a aprovação dessa vacina. Eu tenho uma menção em um post perguntando como está a LI da vacina. E conforme o meu discurso de abertura, essa LI de vacina se referia à carga do COVAX Facility, que chegaria no domingo e seria recebido pelo ministro da Saúde no aeroporto de Guarulhos, com a minha presença, e eu gostaria de me certificar que não haveria nenhum problema no desembaraço aduaneiro. Até porque não faz sentido algum, no sábado, quase 9 da noite, você ter algum andamento de LI de que não está acontecendo. Aquilo era uma operação, era um voo chegando. O contrato com a Covaxin foi suspenso e a negociação está sendo investigada. Relatórios do TCU e da Controladoria Geral da União apontaram possíveis irregularidades relacionadas a preços. Roberto Dias negou que a diretoria de logística tenha feito o levantamento de custos. Porque subiu o preço da vacina, que foi oferecida a $10, que poderia baixar na medida em que aumentasse a compra, né, o volume de doses,
e aumentou de 10 para 15 dólares, que foi o preço contratado. Senador, 10 para 15 dólares. Essa pergunta ela faz todo sentido, mas ela deve ser feita a quem negociou a vacina. Não negociei a vacina. E quem negociou? As negociações de vacinas Covid-19 estavam restritas ao âmbito da Secretaria Executiva. Então, foi o Elcio que negociou com esse superfaturamento, é isso que o senhor está dizendo? Não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que a negociação... O senhor está dizendo porque o senhor disse que o seu departamento não fez o levantamento de preço. Não fez. O seu departamento não fez. Ele informou mentirosamente que quem tinha feito o levantamento desses preços absurdos, ou seja, para quem está ouvindo, a vacina foi oferecida por 10 dólares e foi comprada por 15. Senhor presidente, apenas para o esclarecimento de fato. Presidente, Ofício circular 28 de 2021, de 29 de janeiro de 2021, encaminhado a todos os diretores e secretários do Ministério da Saúde, alertando que todas as tratativas sobre vacinas devem ser feitas junto ao gabinete do ministro da Saúde, através do seu secretário executivo. Documento interno. Não, é porque está questionando a ele algo que não compete a Eu estou dizendo não é isso, não. Eu estou dizendo que foi feita a comunicação oficial. O senador Marco Rogério fez uma grande colaboração. Por isso que a gente quer entender o que ele estava fazendo, marcando uma reunião para tratar sobre vacina, se não era com ele. É só isso. O ex-diretor de logística negou ter sido indicado para o cargo pelo líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Disse que o currículo dele foi entregue ao ex-ministro Luiz Henrique Mandetta pelo ex-deputado Abelardo Lupion e atribuiu a exoneração dele a interesses de terceiros e citou o deputado Luiz Miranda. A minha exoneração se deve a esse fato esdrúxulo e inexistente de $1. Somente isso. Tá bom. E que foi feita de forma assodada. Tá, então, repetindo... Sem nenhuma verificação. A sua alusão a terceiros da nota publicada por Vossa Senhoria é a quem mesmo, só para repetir? A minha alusão a terceiros é diretamente ao deputado Luiz Miranda. Ao responder aos senadores da CPI, Roberto Dias afirmou que era Elcio Franco quem coordenava a negociação da vacina indiana Covaxin com o governo. Senadores querem uma reconvocação do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Após o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde dizer que as negociações de vacina eram atribuição da Secretaria Executiva da pasta, senadores defenderam a volta do ex-secretário Elcio Franco à CPI para uma acariação. O secretário executivo saiu hoje muito complicado dessa reunião. Muito complicado, porque ele é responsável por tudo isso, por todas essas coisas que aconteceram. Eu não escolho a empresa que vende vacina do Ministério da Saúde. Então nós temos que investigar isso, ele tem que voltar aqui. A volta do então secretário executivo a essa comissão. Com certeza, E até mesmo porque a cariação se configura, a necessidade, quando depoimentos contrários aqui são colocados. Até mesmo a possibilidade de fazer uma cariação do senhor Roberto Ferreira Dias com o senhor Coronel Elcio, né? Porque tudo que deve ser atribuído a alguém, qualquer irregularidade, o depoente está atribuindo ao secretário executivo. Também acho isso importante e vou além. Eu acredito que uma acareação, inclusive já tem um requerimento meu, protocolado hoje, agora na mesa, número 1091, que faz, se necessário, uma acareação com o cabo Dominguete. Porque nós tivemos aqui uma contradição clássica necessária de acariação. Roberto Dias afirmou à CPI que os seus subordinados da área de logística foram trocados a pedido de Elcio Franco. Foram alteradas a coordenação financeira, que é o tenente-coronel Marcelo Costa, se eu não me engano o nome desse, e alterada a coordenação de logística, que é o tenente-coronel Alex. Teve autonomia de gestão durante a gestão do ministro Mandetta. Passando para a gestão do ministro Pazuello, a Secretaria Executiva fez
em relação às suas diretorias, modificações. Sim, interviu diretamente. O secretário executivo era o senhor Elcio Franco. Sim, senhor. O ex-diretor de logística disse que toda essa história envolvendo seu nome a um pedido de propina na compra de vacinas foi criada para prejudicá-lo. O depoente afirmou se sentir injustiçado. Eu não tenho dúvida que é para me prejudicar. Eu só não consigo entender a origem. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que é para me prejudicar. Alguns senadores não acreditaram na versão apresentada por Roberto Dias. O senhor não acha coincidência demais, senhor Roberto? O senhor vai para um shopping, vai para um restaurante. No restaurante o senhor vai com um amigo que tem expertise exatamente nesta área. Lá o senhor encontra, por acaso, uma pessoa que está fazendo uma negociação, apresentando para o governo uma negociação de 400 milhões de doses, né, ao lado de um Blanco, que já era servidor também do Ministério da Saúde. Senadora, a sua premissa poderia ser verdadeira se fosse esse meu único encontro com esse meu amigo. Se o senhor não negociava vacina, por que tinha que ser com o senhor o contato e não com a Secretaria Executiva? Veja bem, senador, quando chega para mim a possibilidade de ter 400 milhões de doses prontas, a minha ação foi só checar se elas existiam. E isso está formalizado por e-mail. Se houvesse algum tipo de intenção, não seria formalizado. Já o senador Marcos Rogério acredita que a CPI está tentando investigar uma corrupção que não existe. A mesma CPI que há poucos dias aqui criticava o que chamava de retardo nas tratativas e compras de vacinas, agora questiona e pré-julga o fato de uma agenda rápida. Veja, no caso da carta da Pfizer, senador Girão, muito obrigado. Aqui condenaram quem recebeu e não deu importância, não agiu. Agora condena quem recebe uma notícia de que, olha, temos vacina, queremos entregar vacina para o Brasil. Aí alguém age dentro das regras, condena também. Até agora, a oposição acusa sem provas e aponta para crimes que não aconteceram. Nada foi pago. Ninguém se favoreceu de nada indevidamente. Mas vamos continuar apurando. 9 horas e 22 minutos, nós vimos aí que Roberto Dias foi preso ontem pela CPI da pandemia, prestou depoimento na Delegacia Legislativa do Senado e depois foi, então, liberado após pagar fiança. Não é a primeira vez que alguém recebe voz de prisão durante o depoimento a uma CPI. As comissões parlamentares têm poderes de investigação semelhantes aos das autoridades judiciais. Vamos ver um histórico dessas situações. As declarações do secretário-geral da Presidência, Onix Lorenzoni, no episódio sobre a compra de vacinas da Covaxin, foram encaradas pelo relator da CPI como uma ameaça. Um crime, porque é um caso clássico de coação de testemunha e de dificuldade ao avanço da investigação. Renan Calheiros cogitou pedir a prisão do secretário. Se esse senhor continuar a reincidir, nós não temos outra coisa a fazer, senhor presidente, senão requisitar a prisão dele. E não é a primeira vez que se fala em prisão na CPI da pandemia. Em maio, por entenderem que Fábio Weingarten estava mentindo em seu depoimento, os senadores cogitaram dar voz de prisão ao ex-secretário de comunicação do governo. Nós vamos, na forma da comissão, requisitar de Vossa Excelência, diante do flagrante evidente, uma ordem de prisão. As comissões parlamentares de inquérito têm poderes semelhantes aos das autoridades judiciais e podem, sim, efetuar prisões em flagrante. Em 5 oportunidades diferentes, os trabalhos da CPI resultaram em prisão durante a sessão. E é famoso o caso do Banestado, onde pessoas foram presas em flagrante por falso testemunho. E aqui nós temos que fazer uma distinção entre a prisão em flagrante e a prisão preventiva. A prisão em flagrante é aquela que ocorre no momento em que o crime está sendo cometido, em que se tem a certeza visual do crime. E numa CPI, muitas vezes, as testemunhas de alguma forma mentem ou calam a verdade e acabam presas
por falso testemunho em flagrante. O que não é possível são outros tipos de prisão, prisão preventiva, temporária, enfim, formas de prisão provisória, que aí a CPI não pode decretar. Mas em flagrante, não somente a CPI pode decretar, como qualquer um do povo. Além dessa diferenciação entre prisão em flagrante e prisão preventiva, é importante saber se o depoente está falando como investigado ou testemunha. A testemunha tem o dever, o compromisso de dizer a verdade e não pode se calar, nem se omitir, nem negar informações sobre o que está sendo perguntada, porque pode ser presa por falso testemunho. Lembrando que na condição de testemunha, deverá falar a verdade sob as penas da lei. Já o investigado tem outra condição. Ele tem direito ao silêncio e pode se calar. E, em tese, até mentir, porque não tem obrigação de produzir provas contra si mesmo. Eu não gostaria de explicar esse contrato. Eu vou permanecer exercer meu direito de me calar. E foi esse direito que o ex-presidente do Banco Central, Francisco Lopes, invocou na CPI dos bancos em 1999. Ele se negou a assinar o termo de compromisso de só falar a verdade e foi preso. Dado a minha situação, eu não me sinto na condição de me apresentar aqui como testemunha. Eu estou sendo acusado, indiciado, inquérito. E a minha posição é, por orientação de meus advogados, que eu não devo assinar. Esteja preso. Vossa Excelência, o presidente da comissão se vê obrigado a dar uma ordem de prisão à sua senhoria por desobediência e desacato a esta comissão e encarrego o delegado da Polícia Federal a cumprir esse mandato, por favor. Um outro momento que houve prisão em meio a uma CPI foi em 2001. A CPI do roubo de cargas decretou a prisão de um depoente por falso testemunho. Nós entendemos que pecou por várias vezes, mentindo, falseando, sem intenção de ajudar ou até obstruindo os trabalhos da CPI. Em função da Lei 1579, eu peço que seja dada a voz de prisão. Um mesmo. Senhor policial, termino que conduza o senhor Arlindo Manfroy, a quem dou voz de prisão em flagrante por falsear a CPI. Em 2004, a CPI do Banestado deu voz de prisão ao ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, por desacato ao presidente do colegiado, senador Antero Paes de Barros. Eu determino à Polícia do Senado que proceda, neste momento, à prisão por desacato do senhor Celso Roberto Pitta do Nascimento. E, portanto, não haverá sessão reservada. E que seja encaminhado à Polícia Federal. Também por desacato a um parlamentar, a CPI dos Correios, em 2006, decretou a prisão do advogado Marcos Valérios, que trabalhou na empresa aérea Skymaster. Encerrando esse triste depoimento, lamentável sob todos os aspectos, o senhor está com a decretada, com base no artigo 331 do Código Penal, por desacato à autoridade, eu decreto sua prisão em flagrante e o senhor será encaminhado pela Polícia do Senado Federal para a lavratura do ato em questão. O senador Álvaro Dias, que era integrante da CPI dos Correios, reforça que prisões em CPIs devem acontecer em último caso. A CPI é um instituto da maior importância para a fiscalização do Executivo, especialmente quando denúncias explodem e tem, sobretudo, a função, a CPI, de convocar o Ministério Público a atuar. Evidentemente, prisão numa CPI só em último caso. Quando houver realmente um desrespeito flagrante, quando se comete visivelmente um crime durante o depoimento. Portanto, acho importante que a CPI não perca nunca credibilidade e possa sempre agir com respeitabilidade, obtendo o apoio popular. 9 horas e 29 minutos em Brasília. Hoje a CPI da pandemia vai ouvir Franciele Fantinato, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Nesse momento, o senador Rogério Carvalho concede entrevista à imprensa. Vamos ouvir. Volume de vacinação, como poderíamos ter tido, e hoje já tem mais de 50% da população vacinada. Obrigada, senador.
Bem, e ontem o ministro da Defesa e os comandantes das 3 Forças Armadas emitiram nota em que repudiam declarações do presidente da CPI da pandemia. Segundo os generais, as declarações na CPI desrespeitaram as Forças Armadas e generalizaram esquemas de corrupção. O assunto também repercutiu no plenário do Senado. Em nenhum momento, aliás, muito pelo contrário, o presidente Omar Aziz destacou o patriotismo das Forças Armadas e destacou, inclusive, o caráter de honestidade de ex-presidentes militares. Em nenhum momento teve nenhuma fala da parte de Sua Excelência, o presidente Omar Aziz, em agressão a nenhuma das 3 armas e muito menos a ninguém do corpo militar. Houve uma constatação sobre elementos que não representam as Forças Armadas e que podem estar, por investigação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, envoltos em investigação de corrupção. Eu estou praticamente todos os dias naquela Comissão Parlamentar de Inquérito. E todos os dias as garantias individuais têm sido atropeladas por afirmações, por declarações. A CPI não está investigando, ela está pré-julgando, ela está concluindo antes de apurar os fatos. O dia de hoje foi muito triste pelas decisões que foram tomadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Fiz um apelo ao presidente Omar Aziz, mas quero dizer que especificamente em relação à nota do Ministério da Defesa e do Comando das Forças Armadas, procuram preservar o direito individual, seja civil ou seja militar. O que eu disse é pontual, que há muito tempo, membros da Força Armada e alguns reformados, não se falava um ai das Forças Armadas. E hoje, um ex-sargento da Aeronáutica foi depor e foi preso porque mentiu. Foi o que pediu $1 por vacina, presidente. O coronel Elcio, que está lá hoje, foi o homem da Covaxin. Não tenho nada, até vários pedidos para convocar o ministro da Defesa, Braga Neto, não pautei nenhuma vez. Porque não entendo que o ministro Braga Neto pudesse contribuir na investigação. General Ramos está lá, tem vários pedidos em respeito às Forças Armadas. Não convoquei. Hoje, o senador Marcos Duval foi à minha mesa, me chamou a atenção e eu refiz, coloquei a fala, o senador Marcos Duval. A nota é desproporcional, presidente. É muito desproporcional. Bom, nós cortamos aí essa reportagem porque fala ao vivo o senador Flávio Bolsonaro. Vamos acompanhar. O depoente voltou correndo para a CPI e deu voz de prisão. Sem falar que a CPI não tem nem a competência para fazer busca e apreensão. E foi o que fizeram no celular do Dominguete, sob coação, obrigando a entregar o seu celular. E, além disso, o vazamento por parte do relator Renan Calheiros de documentos são sigilosos. Ele quebra o sigilo telefônico da pessoa de forma ilegal, vaza as informações pessoais que envolvem terceiros de forma também ilegal. Então, uma prisão cheia de nulidades. Agora, com relação ao conteúdo do que aconteceu, o áudio em si não prova nenhum tipo de pedido de propina. Prova, no máximo, alguma contradição entre as datas do que aconteceu, o suposto, aí, o já confidenciado jantar, reunião. E é uma coisa muito estranha, né? Se houve pedido de propina por parte de alguém, por que nesse áudio, ao Dominguete encaminhá-lo para alguém, ele não cita essa possibilidade? Porque nós está bem claro, olha, teve a reunião, nós vamos amanhã no Ministério para formalizar todo o processo. É natural que alguém que esteja impactado por um suposto pedido de propina comente, olha, mas vai ter alguma dificuldade, porque me pediram isso, isso e isso. Isso não tem no áudio. Então, mais uma vez, o que está sendo investigado ali, a prisão dele foi por uma suposta contradição entre as datas de acontecer alguma coisa. Nenhuma prova, nada, zero, que comprove que houve pedido de propina.
Porque uma coisa não colhe, a sociedade está enxergando. Como é que é um suposto pedido de propina em troca da contratação de uma vacina que não foi comprada? Nenhuma vacina foi comprada, nenhum real foi gasto. E ainda assim querem vincular o presidente da República com isso. Então, infelizmente, o que a gente viu aqui foi mais um show de horrores, uma CPI se vangloriando ao longo das investigações de algo que não existe. A CPI deveria se vangloriar, sim, já ao final dos trabalhos, entregar alguma coisa que fosse útil para a população. Então, lamento um claro abuso de autoridade, uma prisão arbitrária, que macula ainda mais uma CPI que já está sendo motivo de chacota por parte da sociedade. Senador, só mais uma pergunta. Nos últimos dias, nos últimos meses, né, o governo aí se vê em meio a essas apurações da CPI, e agora nos últimos dias, que já gera um desgaste para o governo, e nos últimos dias o UOL publicou uma série de reportagens mostrando a vinculação, possível vinculação do presidente com um esquema de rachadinha dentro do gabinete dele na época em que ele era deputado. Como fica o discurso do governo em relação à luta, combate, né, à corrupção que elegeu o presidente, quando se vê em meio a essa série de denúncias de corrupção? O governo não tem nenhum caso de corrupção. Mais uma vez, um áudio clandestino, uma pessoa fala que nem sei se é realmente a pessoa que dizem ser, contando uma história sem pé nem cabeça. Então, assim, não tem nem o que falar, não dá nem para começar a falar de algo que não tem o mínimo de elementos. Então, isso não abala em nada, zero. O governo continua trabalhando, já são 110 milhões de doses de vacinas aplicadas nos braços brasileiros por causa do governo Bolsonaro. Então, enquanto há uma tentativa de antecipar 22 na CPI, há um cerco por parte de algumas autoridades para tentar colar esse adjetivo no presidente da República, nós seguimos trabalhando, combatendo a pandemia, evitando o desemprego, trabalhando com o auxílio emergencial que acabou de sair, se Deus quiser, até o final do ano, com um programa social muito mais robusto, que atenda aqueles que mais precisam e que incentivem os cidadãos a não dependerem do governo. Senador, a gente teve uma série de exonerações nessa semana, inclusive da depoente de hoje. Como é que o senhor enxerga isso? O que o governo está vendo a partir dessas denúncias que estão aparecendo? Por que essas pessoas estão saindo desses cargos? Olha, pelo que eu saiba, que a depoente que veio aqui hoje pediu exoneração por conta própria. Foi vontade dela pedir exoneração. Então tem que perguntar para ela por que ela se sentiu incomodada e pediu para sair. Tá bom? Obrigado. Senador, a senadora Simone Tebet apontou indícios de que o documento que foi apresentado pelo ministro Onyx teria sido adulterado, teria alterações ali. Qual que é a sua avaliação em relação a isso? Eu queria saber também se o senhor trouxe algum documento hoje para ser apresentado durante a sessão. Olha, pelo que eu saiba, a própria defesa aí do senhor Maximiano já desmentiu a senadora Simone Tebet e comprovou mais uma vez que é impossível que o deputado Luiz Miranda tenha apresentado algum tipo de invoice ao presidente Bolsonaro no dia 20, uma vez que de fato está comprovado que apenas no dia 22 é que esse invoice foi encaminhado por e-mail para o Ministério da Saúde. Então, não há nenhum problema durante o processo da contratação da Covaxin. Havia algumas inconformidades. Né? Por que é o invoice? É o reflexo naquele formato que parece uma nota fiscal do que está no contrato. Então tem que ter as mesmas unidades de medidas, os mesmos valores, os mesmos prazos, as mesmas condições. Olha, só vai pagar a vacina quando chegar, não existe pagamento antecipado. Esse tipo de erro formal que foi corrigido. Então está comprovado nesse caso específico que é impossível o presidente Bolsonaro ter sido apresentada a ele essa invoice no dia 20. E ainda assim, o presidente Bolsonaro tomou as medidas, cobrou da autoridade competente um retorno das acusações que foram feitas. E o retorno foi que não havia nada de errado nos procedimentos. Então não tem o que falar de prevaricação, até porque o chefe do Poder Executivo, ele não pode ser acusado de prevaricação. Não existe acusação de prevaricação só contra a chefe do Executivo, porque ele não é ordenador de despesa. Então, assim, são narrativas e mais narrativas tentando vincular o presidente a algo de errado e não conseguiram e não vão conseguir. Não aceitaram o resultado das eleições de 2018 ainda e vão perder em 22 de novo. Senador, bom dia. Michele Farias, da TV Senado. Qual o impacto dessa prisão para os próximos depoimentos? É só mais uma constatação de que a CPI não quer apurar fatos. A CPI quer perseguir pessoas, quer constranger depoimentos, quer cometer arbitrariedade, quer quebrar sigilos de pessoas para investigar algo que eles nem sabem o que é, a famosa Fishing Expedition. Quando você joga uma rede no mar, puxa e vê o que é que vem sem saber o que é que vem.
Isso é completamente ogerizado na jurisprudência do nosso judiciário. Então a CPI se perdeu completamente e é óbvio que qualquer pessoa que venha para cá agora vai se sentir no direito de ficar em silêncio, independente de ter autorização do Supremo ou não, porque esse tipo de coisa não acontece em lugar nenhum do mundo, a não ser em países ditatoriais. Eu conversei com alguns amigos promotores de justiça, que são delegados. É o seguinte, vocês já interrogaram alguém dessa forma? E falam, senador, nunca. O que está acontecendo na CPI não tem precedente na história de investigação nenhuma. Então é uma coisa raivosa. O senador Renan Calheiros, que é o relator dessa CPI, já corre aqui nos corredores do Senado. Todo mundo sabe que tem um bunker na sua casa, com a foto minha colada na parede, e como um organograma de pessoas que estão no entorno, que ele busca algo que exista contra elas, que não tem nada a ver com o Covid, que não tem nada a ver com nada, para tentar me incriminar de alguma forma, me desgastar de alguma forma. Esse é o papel, esse é o instrumento que o senador da República, relator de uma CPI, está usando de uma forma alegal, abusiva, e que vai ser representada por mim na Procuradoria-Geral da República e no Conselho de Ética dessa Casa, essas posturas completamente ilegais, absurdas e arbitrárias do senador Renan Calheiros. Ele acha que ele pode fazer o que ele quer, que nesse país não tem Constituição, que nesse país não tem lei e que ele pode perseguir quem ele bem entender pelo simples fato de ter um instrumento na mão como relator de CPI. Obrigada, bom trabalho, senador. Senador, o senhor acha também que não foi tardia a suspensão do contrato da Covaxin, não era algo que seria tão concretizado a longo prazo, né? E aí acabou que o governo esperava algo a curto prazo. O senhor também não acha que essa situação poderia ter sido evitada se lá atrás já tivesse sido suspendido esse contrato? Eu não acho que foi tardio, acho que não tinha que ter nem sido suspenso o processo da Covaxin. Tem que se aguardar as investigações, deixar tudo pronto. Se comprovar que não houve nada, como até agora não há comprovação de que houve alguma coisa, você providenciaria mais vacinas no braço brasileiro de uma forma mais rápida. Então, na verdade, a suspensão, acredito eu, é muito mais numa linha de prudência, de esperar ver o que vai acontecer e tomar a decisão em seguida. Então, no meu ponto de vista, nem precisaria haver a suspensão desse procedimento, até porque, se não me engano, já está na Anvisa. Então, a Anvisa é que vai dar a palavra final e acredito eu que a Anvisa, como órgão independente, também está aguardando as investigações, tanto aqui da CPI como da Polícia Federal, que tem um inquérito aberto para investigar a Covaxin. O Ministério Público Federal também está investigando esse contrato da Covaxin e até agora nada de concreto surgiu. Senador, ontem foi citado diversas vezes o nome de Elcio Franco como responsável pela negociação das vacinas. Inclusive, na semana passada, o senador Fernando Bezerra leu um texto ali do governo defendendo ali que quem seria o responsável por qualquer negociação nas vacinas seria Elcio Franco. Caso seja comprovado qualquer indício de irregularidade nessa aquisição das vacinas, a culpa seria de Elcio Franco? Em quem vai recair essa culpa? Olha, isso é uma acusação leviana de alguns membros da CPI, querendo imputar ao Elcio Franco algum tipo, né, de irregularidade. Agora, essa é uma pergunta importante pelo seguinte: mais uma vez a história não fecha. Como é que você tem uma negociação, uma suposta negociação, um suposto pedido de propina, de um lado, alguém que nunca provou que existiam as 400 milhões de vacinas, até hoje a Covaxin só fabricou 600 milhões de vacinas no mundo. Quer dizer, é impossível que se houvesse a possibilidade de entrega de 400 milhões de vacinas para o Brasil. Nunca houve a comprovação de que essas vacinas existiam. Uma pessoa que tinha um contrato, um acordo verbal com um representante, sim, da Covaxin, e que a Covaxin que não tinha aí o contrato para fazer a negociação por intermédio da AstraZeneca. E do outro lado, pessoas que não tinham nenhum domínio final de fato, nenhuma força para decidir se as vacinas seriam compradas ou não. Então a história não fecha. Infelizmente, até agora, o que está acontecendo são acusações levianas, uma criação da narrativa absurda para tentar atingir o presidente Bolsonaro. Mais nada. Obrigada. Ok, agora a gente revê a reportagem sobre a nota do ministro da Defesa e dos comandantes das 3 Forças Armadas, em que repudiam declarações do presidente da CPI da pandemia. Segundo os generais, houve desrespeito às Forças Armadas e generalização de esquemas de corrupção. O assunto repercutiu no plenário. Vamos ver. Em nenhum momento, aliás, muito pelo contrário, o presidente Omar Aziz destacou o patriotismo das Forças Armadas e destacou, inclusive, o caráter de honestidade de ex-presidentes militares. Em nenhum momento teve nenhuma fala
da parte de Sua Excelência, o presidente Omar Aziz, em agressão a nenhuma das três armas e muito menos a ninguém do Corpo Militar. Houve uma constatação sobre elementos que não representam as Forças Armadas e que podem estar por investigação. Bom, cortamos novamente porque temos ao vivo o vice-presidente da CPI da pandemia falando. Livre, solto e com a consciência tranquila, não tem do que temer. Todo depoente que vier assim para colaborar com a Comissão Parlamentar de Inquérito pode ficar perfeitamente tranquilo. Não vai ter... E os depoentes que virão na condição de testemunha. Na condição de testemunha, tem a obrigação de dizer a verdade conforme 203 do Código de Processo Penal. Só cumprir o compromisso e falar. Em outras ocasiões não houve, então, pedido de decretação de... Antes tarde do que nunca. Vocês tiveram acesso ao depoimento? Ele mudou alguma coisa? Não, até onde sabemos, não. Ele não mudou. Ele manteve a versão? Ele manteve a versão. Manteve a versão. Acredito que não. Eu acredito que hoje teremos uma das melhores colaborações nessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Aliás, tenho convicção nisso. Tenho certeza disso. Eu acho que não. Acho que ela falará. Tá bom, gente? Bom trabalho para todos nós. Obrigado. Bom, então esse aí foi o vice-presidente da CPI da pandemia, Randolfo Rodrigues, falando sobre a expectativa para o depoimento de hoje na CPI, que é da ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Franciele Fantinatti. Ele acredita que ela falará. O vice-presidente também comentou sobre a prisão de Roberto Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, prisão que foi decretada ontem pelo presidente da CPI da pandemia. Roberto Dias, então, foi levado até a Delegacia de Polícia do Senado Federal, onde prestou novo depoimento e pagou fiança de R$ 1.100, sendo liberado. Agora sim, vamos ver a reportagem sobre a nota do ministro da Defesa e dos comandantes das três Forças Armadas sobre declarações do presidente da CPI da pandemia. E no plenário do Senado, os senadores reagiram a esta nota. Em nenhum momento, aliás, muito pelo contrário, o presidente Omar Aziz destacou o patriotismo das Forças Armadas e destacou, inclusive, o caráter de honestidade de ex-presidentes militares. Em nenhum momento teve nenhuma fala da parte de Sua Excelência, o presidente Omar Aziz, em agressão a nenhuma das três armas e muito menos a ninguém do Corpo Militar. Houve uma constatação sobre elementos que não representam as Forças Armadas e que podem estar, por investigação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, envoltos em investigação de corrupção. Eu estou praticamente todos os dias naquela Comissão Parlamentar de Inquérito. E todos os dias as garantias individuais têm sido atropeladas por afirmações, por declarações. A CPI não está investigando, ela está pré-julgando, ela está concluindo antes de apurar os fatos. O dia de hoje foi muito triste pelas decisões que foram tomadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Fiz um apelo ao presidente Omar Aziz, mas quero dizer que especificamente em relação à nota do Ministério da Defesa e do Comando das Forças Armadas, procuram preservar o direito individual, seja civil ou seja militar. O que eu disse é pontual, que há muito tempo, membros da Força Armada e alguns reformados, não se falava um ai das Forças Armadas. E hoje, um ex-sargento da Aeronáutica foi depor e foi preso, porque mentiu. Foi o que pediu $1 por vacina, presidente. O coronel Elcio, que está lá hoje, foi o homem da Covaxin. Não tenho nada, até vários pedidos para convocar o ministro da Defesa, Braga Neto, não pautei nenhuma vez. Porque não entendo que o ministro Braga Neto pudesse contribuir na investigação. General Ramos está lá, tem vários pedidos em respeito às Forças Armadas. Não convoquei.
Hoje, o senador Marcos Duval foi à minha mesa, me chamou a atenção e eu refiz, coloquei a fala, o senador Marcos Duval. A nota é desproporcional, presidente. É muito desproporcional. Vossa Excelência, como presidente do Senado, deveria dizer isso no seu discurso. Eu sou um membro dessa casa. Vossa Excelência dizer, a nota é desproporcional. Eu não aceito que intimide um senador da República. Eu quero externar aqui a minha mais absoluta expectativa, desejo e confiança de que a Comissão Parlamentar de Inquérito, presidida pelo nobre colega senador Omar Aziz, com todos os seus membros que ali estão, possam se desincumbir do papel relevante da apuração de responsabilidades que constitui a gênese, a razão de ser de uma comissão parlamentar de inquérito, com respeito ao regimento, com respeito à lei, com respeito à Constituição Federal. Eu quero aqui externar a minha confiança de alguém que, presidindo o Senado dentro das suas muitas atribuições, não está no dia a dia da CPI. Portanto, rendo aqui a minha confiança, a minha expectativa e, sinceramente, senador Randolph, o meu desejo de que o caminho desta comissão parlamentar de inquérito e de todos os demais órgãos do Senado Federal seja um caminho virtuoso de soluções, de apurações, daquilo que a sociedade espera de nós. E em relação a esse ponto específico e desconhecedor do fato havido na comissão, ou no suposto fato havido na comissão parlamentar de inquérito, quero aqui, em nome do Senado Federal, render o meu mais profundo respeito às Forças Armadas, ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica, cuja previsão constitucional haverá de ser sempre observada por todos nós e tenho absoluta convicção que é aquilo que todos os senadores e todas as senadoras, inclusive o senador Omar Aziz, pensam em relação às Forças Armadas, da sua importância, do seu significado, da sua importância para a sociedade, da sua previsão constitucional, que deve ser sempre ratificada e observada. Portanto, aqui gostaria de deixar esse registro de respeito, insisto, às Forças Armadas do Brasil, para que não paire a mais mínima dúvida em relação ao que é o sentimento do Senado da República em relação às nossas Forças Armadas. E hoje quem depõe a CPI da pandemia é Franciele Fantinato, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização. A servidora do Ministério da Saúde teve a quebra de sigilos telefônico e telemático pedidos pela comissão. A CPI da pandemia investiga a servidora concursada do Ministério da Saúde, Franciele Fantinato. Ela era coordenadora do Programa Nacional de Imunização da pasta, mas deixou o cargo na última semana. O senador Otto Alencar pediu uma careação entre a servidora e a médica Luana Araújo. Eu apresentei o requerimento da convocação da doutora Franciele Fantinato exatamente para, com a doutora Luana Araújo, ter uma cariação a respeito de um tema que eu considero grave, gravíssimo, que foi uma norma editada pela doutora Franciele, de acordo com as informações que nós temos, determinada pelo atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que determinava que os estados onde foram aplicadas na primeira dose a vacina da AstraZeneca, pudesse a segunda dose ser uma vacina outra qualquer, a Coronavac, a Pfizer na segunda dose. E isso resultou e levou a óbito, como está agora já a imprensa falando, a algumas parturientes. Isso chama-se intercambialidade. Se você toma a primeira dose de uma vacina, deve tomar a segunda dose da mesma vacina para não fazer a pessoa de laboratório, de cobaia. Outro requerimento aprovado pela comissão, de autoria do senador Alessandro Vieira, pede a quebra de sigilo telefônico e telemático da servidora. Franciele recorreu da decisão, mas o Supremo Tribunal Federal manteve a quebra. 9 horas e 55 minutos em Brasília. Vamos ver então como está a sala da CPI neste momento, na expectativa pelo início da reunião de hoje, para ouvir justamente esta que vimos aí na reportagem, Franciele Fantinato, que é ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização e já no início do mês de junho havia pedido exoneração do cargo. Vemos aí nesse momento que há apenas 3 senadores posicionados na bancada da CPI. A CPI tem 11 membros titulares, 7 suplentes
e representantes também da bancada feminina, e qualquer senador também tem direito de ir até a CPI e fazer perguntas. A reunião estava marcada inicialmente para as 9 horas da manhã, já há, portanto, aí um atraso considerável, a 9h54, mas já está no Senado o vice-presidente da comissão, o senador Randolfo Rodrigues, também o senador Flávio Bolsonaro. Os dois nós ouvimos aqui durante essa cobertura especial que estamos fazendo da CPI da pandemia. Já são mais de 30 reuniões da CPI desde o início dos trabalhos da comissão, que se iniciaram no dia 27 de abril. E a partir desta data contam-se então 90 dias para que, num prazo inicial, a Comissão Parlamentar de Inquérito investigue ações e omissões do governo federal, também a situação sobre a crise de oxigênio no Amazonas e, a pedido de um outro requerimento que foi apensado à CPI, também a situação dos repasses de verbas federais destinados a estados e municípios. Quando a reunião da CPI, então, começar, nós vamos transmitir ao vivo. Por enquanto, continuamos na nossa cobertura para falar que o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, disse ontem que vai se empenhar para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso tem a ver com a CPI também. Se a LDO for votada até 17 de julho, o Congresso vai entrar em recesso parlamentar. E, nesse caso, segundo Pacheco, durante o recesso, as reuniões da CPI da pandemia não poderiam ser realizadas. Nesta quarta-feira, o presidente Rodrigo Pacheco disse que ainda há uma indefinição sobre o recesso parlamentar, que começaria a partir de 17 de julho, caso a Lei de Diretrizes Orçamentárias seja aprovada até lá. Votando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós teremos o recesso por imposição constitucional. Se não votar a LDO por algum motivo, nós teríamos então um recesso branco, e aí a CPI poderia ter o seu funcionamento normalmente a critério do presidente e de seus membros. Em seguida, em nova conversa com jornalistas, disse que se empenha para a aprovação da LDO. Só há recesso branco se não votar a LDO. Para votar a LDO, é preciso o envidamento de esforço, a instalação da Comissão Mista de Orçamento, a deliberação sobre o projeto com o relator e os membros da CMO, a sessão do Congresso Nacional para sua aprovação, e é isso que nós vamos nos empenhar para poder fazer. Então, a tendência é a votação da LDO. Aprovada a LDO, nós teremos o recesso. E no recesso, a Comissão Parlamentar de Inquérito, como outros órgãos do Senado, poderão fazer um trabalho, inclusive, de cruzamento de informações e de apuração. O presidente do Senado reafirmou que somente próximo ao final do primeiro prazo de funcionamento da CPI se discutirá a prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI está em curso, está trabalhando, sendo cumprido o prazo de 90 dias. Há já um pedido de prorrogação com assinaturas. Próximo do final do prazo de 90 dias é que se avalia a prorrogação, até para se oportunizar a todos os senadores a avaliação da prorrogação. Portanto, essa é a normalidade. E, obviamente, preenchendo os requisitos objetivos, será lida em plenário a prorrogação. E para a votação da LDO foi instalada ontem a Comissão Mista de Orçamento. A senadora Rose de Freitas foi eleita presidente da comissão. O relator da Lei Orçamentária Anual vai ser o deputado Hugo Leal e o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias vai ser o deputado Juscelino Filho. A Comissão Mista de Orçamento é formada por 30 deputados e 10 senadores. A senadora Rose de Freitas foi eleita para assumir a presidência da CMO. O deputado Juscelino Filho será o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 e o deputado Hugo Leal, o relator geral do orçamento do ano que vem. A senadora Rose de Freitas vai presidir a comissão pela segunda vez. Eu quero dizer que vou trabalhar nessa comissão. A comissão tem que ter um orçamento com a sua prioridade real, distante das necessidades pessoais, distante das necessidades de grupo, distante do comportamento de oposição ou situação, mas um orçamento a favor do Brasil. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, reafirmou sua expectativa pela celeridade dos trabalhos da comissão para apreciar o orçamento do país. Afirmar pela presidência do Senado e pela presidência do Congresso Nacional esse nosso compromisso de funcionamento pleno da Casa Legislativa, que passa necessariamente pela instalação da Comissão Mista de Orçamento para que discutamos o orçamento do Brasil. E que tenhamos agora o passo a passo
diferentemente do que foi no ano de 2020, que possamos ter a normalidade dos trabalhos para apreciação do orçamento, e quero aqui mais uma vez me colocar à disposição como presidente do Senado para tudo aquilo quanto for possível colaborar para o trabalho dessa comissão. Além da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a CMO vota a Lei Orçamentária Anual, a LOA, e o Plano Plurianual, fundamentais para a previsão de receitas e despesas do governo federal. No ano passado, a comissão não se reuniu formalmente por causa da pandemia e o Congresso aprovou o orçamento em rito sumário para garantir o pagamento das contas públicas no início deste ano. A comissão tem até o dia 17 de julho para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, antes do recesso parlamentar. E o Senado está fazendo essa semana um esforço concentrado para a votação de matérias, entre elas de pessoas indicadas a cargos públicos. E ontem, 19 autoridades indicadas a esses cargos foram aprovadas pelo plenário do Senado. As votações foram secretas, feitas tanto no interior do plenário como em totens espalhados pelo prédio do Senado. Por questões de segurança sanitária, os parlamentares também puderam usar o sistema drive-thru para votar. Foram aprovadas 19 indicações de autoridades para cargos e órgãos públicos. O primeiro nome acatado foi para a diretoria da Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFE. Em seguida, 8 indicados a embaixadores do Brasil no exterior, um para o Conselho Nacional do Ministério Público, um para o Conselho Nacional de Justiça, um a presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, 2 como ministros do Tribunal Superior do Trabalho, um para ocupar a vaga de ministro do Superior Tribunal Militar e 4 para as diretorias de agências reguladoras. E nesta quarta-feira, antes da votação no plenário, indicados para cargos na Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, foram sabatinados e aprovados na Comissão de Assuntos Sociais. Romisson Rodrigues Mota, indicado para diretor da Anvisa, é servidor de carreira da agência, na qual ingressou em 2005, tendo ocupado cargos como os de gerente e diretor substituto. Ele defendeu uma atuação mais moderna, transparente e ágil da Anvisa. Temos que continuar trabalhando na modernização, simplificação e automatização de procedimentos. Temos que fazer um trabalho de análise de cada um dos regulamentos de simplificações excepcionais editados durante a pandemia para avaliar quais poderão ser adotados na situação ordinária, no pós-pandemia. Cito como exemplo a necessidade que a Anvisa tem de atuar mais fortemente no pós-mercado, e esse é um tema do qual também sou um entusiasta. Para avançarmos nessa transição, considero necessária a atualização da legislação sanitária. Considero que o processo administrativo sanitário carece de melhorias, pois a sua baixa efetividade torna a fiscalização ineficiente e praticamente anula o caráter educativo que a aplicação da sanção deveria ter ao agente infrator. O outro sabatinado é Paulo Roberto Rebelo Filho, indicado para diretor-presidente da ANS. Advogado, já atua como diretor da agência e trabalhou antes em outros cargos nos Ministérios da Integração Nacional e da Saúde. Ele defendeu uma agência mais transparente e que dê melhor suporte aos usuários dos planos de saúde. Queremos promover ainda mais transparência na informação, possibilitar comparabilidade e permitir ainda mais o empoderamento dos beneficiários e contratantes para que eles possam optar por quem lhe gera mais valor na entrega de um serviço de qualidade. Entendo que a ANS precisa ser ainda mais reconhecida pela sociedade. Meu empenho será de fazer a ANS aumentar ainda mais a capacidade de escutar ao cidadão e de produzir informações acessíveis, na linguagem simples, para que todos os beneficiários possam compreender os seus direitos e compreender como comprar um plano e como escolher o melhor plano. A senadora Zenaide Maia mostrou-se preocupada com a liberação de agrotóxicos pela Anvisa. Eu estou perguntando isso aí porque me chama a atenção essa quantidade de agrotóxico autorizado. Eu lembro, quando eu era deputada, que a gente tinha dificuldade. Quer dizer, a Anvisa não liberava tantos agrotóxicos. E está sendo liberado mesmo muitos agrotóxicos que não são mais usados.
O marco anterior da Anvisa para a classificação desses produtos, ele tinha 27 anos, ele era de 2003. E o Brasil era o único país do mundo que utilizava aquele tipo de classificação. Com esse novo marco e aquele marco regulatório, ele não favorecia uma correta comunicação para o público que utilizava esses produtos. Ou seja, ele colocava numa mesma categoria produtos menos danosos com produtos extremamente danosos. Com a adoção desse novo marco, possibilitou que a Anvisa comunicasse melhor qual o verdadeiro risco de cada um desses produtos. 10 horas e 5 minutos. A pedido do senador Otto Alencar, a CPI da pandemia vai ouvir hoje a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Franciele Fantinato. A TV Senado vai mostrar ao vivo. Segundo o parlamentar Otto Alencar, a servidora editou uma nota técnica aos estados recomendando a vacinação de gestantes que tinham recebido a primeira dose da AstraZeneca com qualquer vacina que estivesse disponível, sem nenhuma comprovação ou de segurança ou de eficiência nas grávidas. E conforme o Otto, esse procedimento provocou mortes no Brasil. Vamos ver então ao vivo como está a sala da comissão neste momento. Lembrando aos telespectadores que a reunião inicialmente estava marcada para começar às 9 horas da manhã, são 10 horas e 6 minutos. Ainda não se registrou a presença do presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, nem do relator da comissão, senador Renan Calheiros. Já está no Senado o vice-presidente da comissão, senador Randolfo Rodrigues. E aí no plenário vocês veem alguns senadores já posicionados. O senador Humberto Costa na primeira bancada, ao lado dele também o senador Isalci e temos também um terceiro senador posicionado. Já as imagens vão mostrar para a gente esse terceiro senador. É o senador Ciro Nogueira e também conversa com ele ali ao canto do vídeo o senador Eduardo Girão. Ontem, aqui no Senado, prestou depoimento Roberto Dias Ferreira, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Este ex-servidor, então, foi inclusive preso pelo presidente da CPI da pandemia, que alegou que ele, Roberto Dias, teria prestado falso testemunho à comissão. Os senadores da comissão parlamentar de inquérito, alguns deles pediram uma reavaliação dessa decisão, porém o presidente da CPI da pandemia confirmou o ato, então o depoente foi encaminhado à delegacia de polícia do Senado Federal, onde prestou o depoimento à Polícia Legislativa, pagou uma fiança de R$ 1.100 e foi liberado. Hoje então fica a pergunta se a depoente Franciele Fantinato vai usar o direito de ficar calado ou não, já que ela é investigada, inclusive, pela CPI da pandemia, teve seus sigilos bancários, fiscais e telemáticos e de informações quebrados pela CPI. Então, esse é um dos pontos que hoje se observarão aqui durante esta transmissão. Como disse mais cedo, a reunião estava marcada para as 9 horas da manhã e ainda são aguardadas as presenças aí do presidente e do relator da CPI da pandemia. A TV Senado vai continuar na cobertura, trazendo em primeira mão, os telespectadores sabem que podem ver aqui em primeira mão, todas as novidades dessa cobertura.